Você que pode, por favor, abra sua Bíblia comigo em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 14. Romanos 6, versículo 4 ao 14. Quando lermos até o 14, leremos também o versículo 23. O versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga, por favor, no 3, novidade de vida. 1, 2, 3. Novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeceis em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, pois por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode diga amém? Amém. Tomai vossos assentos, por gentileza. Hoje eu irei falar sobre a cruz. Irei falar sobre a reconciliação do homem com Deus. Vivemos numa geração em que alguns jovens têm desprezado a mensagem da cruz, se esquecendo que a mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Jesus Cristo é o centro. O reino de Deus, como o próprio Jesus Cristo disse, tem que ser buscado em primeiro lugar. O problema da nossa geração é querer muitas coisas, é querer que as coisas sejam acrescentadas, sem buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem seguir os seus princípios e os seus mandamentos. E eu vim aqui relembrar vocês o sacrifício que Jesus fez por nós. É pela graça que estamos aqui, não pelas nossas obras. Não estamos aqui porque somos bonzinhos, mas estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, porque a graça dele nos alcançou. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, ele é mais doutrinário. Ele nos apresenta doutrinas, principalmente sobre a justificação daqueles que creem em Cristo Jesus. Já do capítulo 12 ao capítulo 16, ao findar o livro de Romanos, ele trata da parte prática daquilo que nós devemos fazer. No capítulo 5, no capítulo antes da onde lemos, Paulo compara a dois Adãos,
ao primeiro Adão, aquele que falhou, e a Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. E ele começa a fazer uma comparação entre o Adão, aquele que deu início à humanidade, aquele homem que foi feito perfeito por Deus, a sua imagem e semelhança, mas por causa da sua desobediência trouxe o pecado no mundo. E no versículo 23, que eu fiz questão de ler com vocês, diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão pecou, entrou também a morte no mundo. Por causa de Adão, agora a morte começou a reinar em todas as vidas. Existem dois tipos de morte: a morte física e espiritual, e também a terceira, que é a morte eterna. Quando o homem falhou, quando Adão falhou, ele não trouxe sobre si apenas a morte física, porque se você ler em Gênesis capítulo 3, ele não morreu imediatamente, fisicamente falando, quando ele comeu do fruto proibido, mas espiritualmente ele morreu imediatamente. Ele foi separado de Deus. É interessante, é lindo vermos que Deus descia no jardim toda a viração do dia para falar com o homem, para se relacionar com o homem. O mais lindo é que Deus não precisa do homem, mas Ele faz questão de se relacionar conosco. Nós, pregadores, me incluo, temos o costume de dizer: dê o primeiro passo para Deus e Ele dará um passo para você. Porém, a Bíblia diz que se não for pelo Espírito, nem a Ele conseguimos falar do Senhor. Se Deus não conceder a sua graça a nós, nem a Ele nós conseguimos se chegar. Paulo diz: vocês não são salvos pelas obras, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela fé, mas nem a fé vem de nós. Paulo conclui dizendo: mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Deus concede a fé para que cheguemos a Cristo. E como nossa irmã disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se chegando a Jesus, vamos para o caminho para o Pai. Deus não precisa de nós, mas Ele se achega a nós. Ele não necessita das nossas vidas, mas Ele faz questão, porque Ele sabe que nós precisamos dEle, e que sem Ele nada podemos fazer. Então a iniciativa é sempre do Senhor. Quando o homem falhou e pecou, Deus tinha o total direito de desistir do projeto do homem. Deus poderia ter expulsado o homem, acabado com essa história, como fez com os anjos. Porém, quando o homem falhou, ele não desistiu. Lá em Gênesis, já era profetizado o Cristo que viria, o Cordeiro de Deus, para morrer em nosso lugar. E a Bíblia diz que quando ainda éramos inimigos de Deus, o pecado nos afasta de tal forma que passamos a ser inimigos, inimizade contra Deus. Mas ainda quando éramos inimigos, Ele nos amou. Antes de sermos feitos filhos de Deus, Ele já nos amava. Antes, Ele já tinha nos amado. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante, vamos falar agora sobre as diferenças entre Adão e Cristo. Adão desobedeceu. O Senhor disse: não coma do fruto, conhecimento do bem e do mal. O homem foi e comeu. Ele desobedeceu. E só para lembrar dos irmãos, nós servimos um Deus de regras. Só para os irmãos terem uma base, para Moisés, mais de 600 estatutos e mandamentos foram dados a Moisés, para Moisés passar para o povo o que eles poderiam fazer e o que eles não podiam fazer. Nós servimos um Deus de regras.
E quando Adão peca, desobedece a Deus, ele traz a maldição. Quando ele desobedece, fazendo a vontade do diabo, porque quando você desobedece a Deus, guarde isso, você está fazendo a vontade de Satanás. Porém, quando você obedece a Deus, você está fazendo a vontade dele. Aleluia. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Queira fazer a vontade de Deus, mesmo que isso cause-lhe dor, mesmo que isso venha mexer com o seu íntimo, através da renúncia, através de deixar algo por Deus, não deixe de obedecer ao Senhor. Billy Graham já dizia: Deus nunca deve nada para ninguém. Billy Graham dizia assim: Deus nunca lhe pedirá algo bom se Ele não for te dar algo melhor. Se Deus tem pedido algo para você deixar por Ele, é porque algo que Ele tem com você é muito maior e melhor disso que você tem que abrir mão. Muito mais. Então Adão desobedeceu e trouxe maldição. Adão desobedeceu e trouxe a morte. Mas em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, fala que Jesus Cristo obedeceu. Ele deixou a sua glória e foi obediente até a morte, morte de cruz. Adão, lá no jardim, desobedeceu. Cristo na cruz obedeceu. Adão no jardim trouxe o pecado e a morte. Jesus na cruz trouxe o perdão, a reconciliação e a fé. No jardim, Adão descumpre a palavra de Deus. A ordem era: não coma, e ele comeu. Ele descumpriu a palavra de Deus. Porém, em João capítulo 19, do versículo 27 ao 30, diz que Jesus, para cumprir a Escritura, ele diz: tenho sede. Então vieram os soldados, molharam a esponja com isopo no vinagre e deram para Jesus, para que a palavra viesse a se cumprir. Enquanto no jardim Adão desprezava a palavra, na cruz a palavra se cumpria. Adão culpou a sua esposa. Adão colocou a culpa em outra pessoa. É muito mais fácil fazer isso. Culpar: é culpa dos meus pais, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, culpando e não liberando o perdão. Porém, enquanto em Gênesis capítulo 3, versículo 12, Adão disse: foi a mulher que tu me deste, foi ela, a culpa é dela. Enquanto no jardim Adão colocava a culpa em Eva. Lucas capítulo 23, o versículo 34, Jesus na cruz olhou para aqueles que estavam à sua frente e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No jardim, o homem colocava a culpa em outra pessoa. Na cruz, Jesus pegou a nossa culpa e colocou sobre ele. E o mais lindo é que o que segurou Jesus na cruz não foram os soldados. O que segurou Jesus na cruz não foram os pregos. Quando Pedro quis dar uma de esperto, cortando a orelha do soldado, Jesus disse: ei Pedro, se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos para me livrar. Ele tinha o poder, a escolha estava em suas mãos.
Mas em vez de escolher 12 legiões de anjos, Ele escolheu 12 homens falhos, pecadores, imperfeitos, para andar com Ele e serem os seus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. O que segurou Cristo na cruz não foram os pregos, mas foi o amor dele por nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí Paulo então diz: por causa da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí então ele diz: aonde abundou o pecado, a graça superabundou. E aí ele, para que não houvesse um equívoco entre os irmãos, Paulo diz: então quer dizer que eu tenho que continuar pecando para que superabunde a graça? Paulo diz: não, pelo contrário, agora vocês já morreram para o pecado, vocês têm que viver uma nova vida, em novidade de vida em Cristo Jesus. Pedro escreve que Ele nos chamou com o propósito de ser santos, santificação, santificados. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos. Então Paulo vai falando sobre essa doutrina, sobre uma novidade de vida. Mas como viver uma nova vida, em novidade de vida, sendo que a minha natureza me leva a pecar? Como diz aquele hino: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia, todos os dias. Como fazer então? Aí é onde o nosso irmão leu no capítulo 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Para ter novidade de vida, temos que ter esse Espírito Santo em nós. Antes do derramar do Espírito Santo em Atos 2, Pedro cortava a orelha do soldado. Pedro, que se dizia o mais corajoso, negou Jesus por 3 vezes. Aqueles discípulos que andavam por 3 anos com Jesus voltaram para o que faziam antes. Pedro, o líder, voltou a pescar e eles foram junto com ele. Mas o mais lindo é que Jesus, agora ressuscitado ao 3º dia, ele poderia ter abandonado a sua obra, ele já tinha pagado o preço, ele não precisava mais. Ele poderia ter morto, ressuscitado e voltado para o céu, já cumpri, pronto, fiz o que tinha que fazer. Mas não, mesmo ressuscitado, mesmo no corpo glorificado, ele pisa de novo no pó da terra e vai atrás de um por um, de um por um. Ele
nenhum deles. Ele volta, reconcilia e diz: eu estou indo para o Pai. Mas não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: irei vos preparar um lugar. Mas fiquem tranquilos, porque eu voltarei outra vez e vos preparei para mim mesmo. Eu enviarei outro Consolador. Este Consolador, como diz em Romanos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você diz: eu não aguento mais, lembre-se da cruz e que o Espírito Santo que está em você, mesmo quando você está sem força, ele está intercedendo por ti. Nós precisamos do Espírito Santo, porque ele está nos preparando para o grande dia do arrebatamento. Não é tempo de brincarmos, não é tempo de perdermos tempo. Não, o Rei está voltando. Está muito próximo de chegar. E nós, como as suas testemunhas, como os cristãos, exemplos de Cristo, pequenos cristos, como diz a tradução, precisamos ser como Ele, seguir os seus passos através do Espírito Santo de Deus. Aonde você for, leve Jesus contigo, porque não é sobre você, é sobre Ele. Quando você estende a mão sobre o enfermo, não é a sua mão que cura, mas a presença dele através de você. Quando você pisa em um lugar, não é os seus pés, mas é a presença dele que vai contigo. Leve Jesus, porque o nome dele tem poder. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Lá na cruz ele venceu o pecado, ele venceu a morte, venceu o inferno, e agora nós temos vida. Se agarre em Jesus. É Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sinta a presença dele agora. Maravilha de Deus. Glória. Você não é descartável. Se você cair, ele te levanta. Se você se ferir, ele te cura. Se você sair do caminho, ele te traz de volta. Se você se quebrar como um vaso, ele te reconstrói. Mas ele não desiste de você. Você tem um valor, porque sua alma não foi comprada com prata e em ouro, mas sangue vertido na cruz do Calvário.